Quem fala? Oi, gente, bem-vindos para o segundo episódio, tá, desse bloco, onde eu tô trazendo pessoas para compartilhar um pouquinho, inspirar com a história de vida delas, né, com as dores, com as dificuldades, com as superações. Eu acho que a troca, né, humana, onde pessoas podem falar de si, ajuda muito a gente a se entender, a se acolher e nos incentiva na vida, né? Então hoje a gente vai ouvir o relato da Cecília Gaioso, né, que é uma jovem em que conta como que foi, né, a sua busca por um trabalho que ela queria muito. Então ela fala ali sobre uma mudança de ciclo, né? Então ela estava ali, saiu da faculdade, uma jovem adulta e que ia iniciar a sua carreira, né? Ela é administradora e eu achei que é uma história muito legal, muito inspiradora, porque tem dois aspectos assim muito fortes na história dela, né? Que é a criatividade, ou seja, ela elabora formas para alcançar aquilo que ela quer, e a persistência, né? Que é a gente não se paralisar na primeira frustração. Tá? Então eu espero que vocês gostem aí do relato dela. No final do vídeo eu volto também com algumas conclusões. Oi, eu sou a Cecília e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre uma história que, bom, para mim foi de muita superação e inspiração para mim mesma. Vamos lá, então, do começo. Eu sempre fui uma pessoa com um pouco de dificuldade de autoconfiança. Eu não acreditava muito em mim, não acreditava muito nas minhas capacidades. E fui entendendo que isso eram só coisas da minha cabeça mesmo, que eu sim tinha muita competência, que eu sim era muito poderosa nas minhas capacidades. E eu sou de Brasília e há 7 meses, mais ou menos 8 meses, eu mudei para São Paulo. Porque eu sempre quis sair da minha cidade, sempre achei, depois que eu me formei, eu tinha essa necessidade, achava que Brasília, minha cidade natal, me deixava muito na minha zona de conforto, eu queria alguma coisa que me tirasse disso. E eu entrava nessa zona de conforto, não só a cidade em si me fazia, como eu mesma ficava confortável nessa zona de conforto. Então, não buscava muita melhoria para meu lado profissional, para me desenvolver enquanto capacidade, ficava ali no básico. Então, eu pensava que talvez sair da minha cidade me fizesse, né, acordar, enfim. Então, pintou a oportunidade de eu me mudar para São Paulo, de eu trabalhar em um lugar, e eu vim. Eu vim, assim, de um jeito muito doido, vim de um jeito muito de supetão, sem muito planejamento. Eu, inclusive, vim para São Paulo direto de uma viagem que eu estava fazendo, então eu vim para São Paulo só com uma malinha de 10 quilos, fui voltar para Brasília um mês depois só, para despedir de todo mundo, foi uma loucura. Mas eu vim, né, com a cara e com a coragem, eu queria sair da minha zona de conforto, eu queria esse chacoalhão na minha vida e fui atrás disso. Então eu estava trabalhando nesse lugar e assim, eu não estava muito feliz, não estava confortável, não estava muito feliz, não achava que o trabalho era alinhado com os meus propósitos, com quem eu sou na vida e comecei a procurar, não estava muito feliz, e aí eu comecei a procurar na internet, assim, cara, o que as empresas fazem pelos seus funcionários, o que o pessoal faz pelos seus funcionários para que as empresas, as organizações se tornem lugares legais, né? Eu sou formada em administração pela UNB, em Brasília, e eu comecei com essa curiosidade. Então, quando eu pesquisei na internet, né, isso, o que as empresas faziam para se trabalhar, eu me deparei com um vídeo, com um TED Talk, de um homem chamado Cauê Oliveira, e ele trabalha numa empresa chamada Great Place to Work. É uma empresa que é responsável por fazer o ranking das melhores empresas para trabalhar, certificar as melhores empresas para trabalhar. É uma empresa com foco em pessoas, é uma empresa que tem o propósito de transformar a sociedade em um lugar melhor, transformando todas as empresas em um excelente lugar para trabalhar. E eu fiquei encantada com a proposta daquela empresa e falei assim, cara, eu sempre fui uma pessoa que
Eu sou muito comunicativa e eu sempre fui uma pessoa que os meus amigos me falavam muito isso. Cissa, você entra no lugar e você transforma esse lugar, você faz com que os lugares se tornem melhores, você faz com que as pessoas fiquem felizes ao seu redor, que os lugares fiquem mais alegres, etc. E eu falava, cara, essa empresa está muito alinhada com o meu propósito. E desde então eu comecei a pensar, cara, eu preciso dar um jeito de entrar em contato com o pessoal dessa empresa, conhecer melhor essa empresa. Então eu entrei em contato pelo LinkedIn com o Cauê e mandei uma mensagem para ele, contando um pouco sobre mim. Eu mandei um textão assim para ele, gigantesco, contando um pouco sobre mim, o que eu tinha achado do vídeo, por que eu achava que eu tinha relação com a empresa. E ele me respondeu. E quando ele me respondeu, eu fiquei, caraca, eu não acredito! E ele falou pra mim, então, eu gostei muito da sua história, da sua história de conexão com a gente e tudo mais, me manda o seu currículo. Aí eu mandei o meu currículo pra ele e continuei em contato na medida do possível, mas ele não era da área de RH, ele mandou pra frente o meu currículo, mas não tinham vagas, e ficou um pouco nisso. Aí um mês depois, mais ou menos, eu falei assim, cara, não vou descansar. E aí eu peguei e comecei a pesquisar mais sobre a empresa e vi quem era o CEO da empresa. E aí eu peguei e falei assim, quer saber, eu vou mandar mensagem pro CEO da empresa também. Peguei e mandei uma mensagem para ele, também do mesmo jeito, me apresentando, falando por que eu achava que eu era alinhada com a empresa, que eu sentia que eu tinha muita relação com o propósito de transformar as organizações, de transformar os lugares em geral em melhores ambientes. Então eu entrei em contato com ele, mandei um textão e ele me respondeu super querido. Tipo, o CEO da empresa me respondeu super querido. E ele falou, nossa, eu adorei muito a sua mensagem, diz muito sobre quem você é, diz muito sobre a sua essência e eu queria muito te conhecer. E aí ele pegou, isso foi no final do ano, ele falou assim pra mim, eu vou estar em Brasília no final do ano, me manda mensagem. Aí eu falei, caraca, eu não acredito, porque eu tinha falado pra ele que eu era de Brasília e que eu ia estar, mais ou menos, e que eu ia estar no Natal lá, a gente conversou sobre isso, e a esposa dele é de Brasília, então assim, coincidentemente ele ia estar em Brasília. Só que antes dele me responder, antes dele estar em Brasília, da gente realmente efetivar um encontro, da gente realmente se encontrar, eu tava mentalizando muito isso, assim. Então, antes de qualquer coisa acontecer, eu fiz uma apresentação sobre mim. Quem era a Cissa? Uma apresentação no Canva, tipo um PowerPoint. E eu fiz uma apresentação e, ao mesmo tempo, eu entrei num site chamado 99 Jobs aqui em São Paulo, que mostra as vagas, e ele faz um link com o seu perfil e o perfil das empresas e qual que é o match, o fit cultural de você com aquela organização. Então, o tanto que você está alinhado com os propósitos. E quando eu fiz o meu match com essa empresa, com a Great Place to Work, deu 99% de fit cultural. E aí eu coloquei isso na apresentação também. Fato é que a gente ficou um tempo sem se falar, e aí, porque eu entrei em contato com ele no início de dezembro. Quando foi dia 25 de dezembro, dia do Natal, eu acordei e falei assim, eu vou mandar uma mensagem pra ele, dando Feliz Natal, e falando, né, que eu queria muito encontrá-lo e tudo mais. Mandei essa mensagem, e ele me respondeu dizendo que realmente estava em Brasília, que tinha acabado de chegar, e me deu o WhatsApp dele pra gente combinar de se encontrar. Então a gente combinou de se encontrar e aí a gente começou a conversar, isso no dia 25 ou 26, acho que dia 26 a gente realmente se encontrou. Dia 25 eu mandei a mensagem, dia 26 a gente se encontrou. E aí eu fui encontrá-lo, a gente tomou um café e assim, a gente ficou quase 2 horas conversando sobre tudo. Tudo. Foi um papo muito legal, muito, muito bom mesmo. E ele super aberto, super querido, e aí no final ele virou e falou assim pra mim, olha, eu mostrei a apresentação pra ele, aí ele tipo assim, adorou, falou, caramba, ficou muito, acho que ficou muito feliz assim, né, gostou muito do que eu tinha feito, eu também gostei muito, me senti muito bem, porque eu fiz uma apresentação realmente de quem sou eu, sabe, não foi falando muito, só focado no profissional, não, mas quem é a Cecília em essência.
E aí ele acho que gostou muito. E aí ele pegou e falou assim, olha, você tá me contando dessa viagem e não sei se você viu a gente no LinkedIn, mas a gente tem uma viagem em vista, porque a gente cumpriu a mega meta e a empresa toda vai viajar para Cancún. E você tá falando que você quer mudar de vida, que você quer mudar de vida mesmo, então eu acho que seria uma oportunidade. A gente está precisando de alguém para trabalhar temporariamente com a gente na organização dessa viagem. Eu acho que você seria perfeita. E aí, você topa? Aí eu topo na hora. E isso eu estava em Brasília. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu pedi as contas do meu outro trabalho. E no dia seguinte já estava lá com eles. E eles, assim, me receberam super maravilhosamente bem. Realmente é um great place to work, é um excelente lugar para trabalhar. E desde então, desde que eu entrei lá, eu comecei a receber muito feedback positivo de todo mundo, de que eu estava muito alinhada com o propósito da empresa, com os valores da empresa, que eu tinha a cara da empresa, que eles estavam muito felizes de me ter lá. E foi isso, assim, eu peguei eu acho que uma das capacidades que eu tenho melhor desenvolvida, que é a questão da comunicação. Eu sou muito comunicativa, eu não tenho muita amarra, muito medo de falar com ninguém, de falar com quem quer que seja o CEO, seja quem for. E eu sou um pouquinho cara de pau, né? Então, falei assim, eu vou usar isso pra transformar a minha vida, porque eu acho que é uma capacidade que eu tenho natural de me comunicar, de falar, de ser expansiva, de mostrar quem eu sou, de mostrar a minha essência. E eu acho que isso, por mais que eu tenha dificuldade de olhar, sei lá, às vezes para capacidades técnicas que eu tenho ou coisas que eu tenho mais dificuldade, eu falei, não, eu não vou pensar no que eu tenho dificuldade, eu vou pensar no que eu tenho de fortaleza, no que eu tenho de mais natural, de mais de melhor, e vou me jogar nessa. E me joguei e deu super certo. Eu até hoje, assim, eu entro lá e eu fico, caramba, eu tô aqui por mim e só por mim, assim, ninguém me indicou, eu não conhecia ninguém na empresa, absolutamente nada, e eu tô aqui simplesmente por capacidades minhas, por ter ido atrás, por ter usado da minha maior fortaleza ao meu favor, por ter, enfim, foi assim, a realização de um sonho e ao mesmo tempo a sensação de, cara, eu sou capaz, sabe? Fui eu que fiz, ninguém mais fez por mim, ninguém mais falou com ninguém por mim, e eu tô aqui, isso é muito surreal, isso é muito bom, isso é muito lindo. E assim, eu acho que é o início de uma jornada, ainda tenho aí muito a viver nesse tempo, mas foi a prova de que tá tudo na nossa cabeça, de que as nossas dificuldades de autoconfiança e tudo mais estão todas na nossa cabeça, de que a gente é capaz, de que eu sou capaz, eu fui capaz. Eu mudei de cidade e fui atrás do CEO de uma empresa que eu não conhecia ninguém e consegui. Se tinha alguma coisa que eu poderia fazer por isso, na minha vida é isso, é trazer aquilo que eu melhor faço para o meu ambiente de trabalho, porque afinal de contas o trabalho é onde a gente passa a maior parte da nossa vida e não dá para estar num lugar onde a gente não é feliz. Então é isso, eu espero que a minha história sirva um pouquinho de inspiração para quem precisar aí de coragem, de autoconfiança, daquele shot, assim, pega as coisas que você tem de melhor e se joga porque é muito bom, e é muito bom essa sensação de eu realizei, eu que fiz acontecer, e aí é muito gostoso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa estamos aqui. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do relato da Cecília, ela contando um pouquinho da história dela. Muito obrigada, Cecília, por participar do bloco. E aí uma coisa que eu queria evidenciar, né, fortalecer a partir dessa troca que ela trouxe, né, dessa história que ela trouxe, é que é natural que as mudanças de ciclo na vida e que isso acontece, né, em vários momentos da nossa vida. É natural que eles venham com um desafio,
né? Venham com desafio porque a gente tem pouco repertório sobre aquilo, porque esse novo ciclo que está começando está exigindo da gente habilidades e capacidades novas, né? Então a saúde emocional, a saúde no desenvolvimento, é exatamente a gente estar topando esses novos desafios e crescendo. E por que muitas vezes a gente paralisa e a gente não dá conta, e a gente se sente ameaçado, e a gente se sente vitimizado daquela situação sem saída? Exatamente porque às vezes a falta de autoestima, né, a falta de autoconfiança, a falta de experiência com seu poder pessoal, a falta de permissão de ousar na vida, de estar na vida, de criar, de mudar, de tentar, de se arriscar, né? Todas essas proibições impedem que a gente faça algo a mais, né? Ou impedem que a gente desenvolva, né, a partir das necessidades que aquela situação está trazendo enquanto possibilidades na nossa vida. Então, sair da nossa zona de conforto é desconfortável? É desconfortável, mas existe todo um benefício e um ganho quando a gente topa, né? Então, com certeza, a Cecília, depois dessa história de ter conseguido conquistar o que ela queria, com certeza isso fortaleceu ela na autoimagem dela, né, enquanto pessoa, né, ela vai para a vida mais confiante de que ela tem as próprias soluções na vida dela, tá? Então, ela trouxe sobre esse período específico, né, saindo da faculdade, iniciando a carreira, que eu acho que muitos jovens podem aproveitar esse relato, mas isso acontece em vários outros momentos da nossa vida, né, seja quando você entra num casamento, maternidade, quando você está entrando no ciclo, por exemplo, mais velho, de aposentadoria. Existem vários momentos em que a vida convida a gente a criar, a persistir, a se desenvolver. E eu acho que se a gente entende isso, a gente vai para a vida muito mais poderoso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado também, inspirado um pouquinho vocês. E até a próxima!